Agora, dando continuidade ao nosso módulo 1, nós vamos começar a parte de listas e filtros, que já começa a ficar um pouco mais interessante a forma como nós vamos gerenciar e visualizar os registros dentro do ServiceNow. Então, iniciando a sessão 1.2, nós temos uma nova história, onde, então, enquanto gerente de Service Desk, eu preciso conseguir uma lista, uma visualização específica para os incidentes, de forma que os recursos sêniores possam diminuir o tempo gasto procurando registros. Então, basicamente, aqui nós vamos aí criar umas configurações de lista de forma a visualizar registros relevantes para aquela pessoa. Então, primeiramente, quando falamos de listas, eu acabei comentando um pouco mais sobre elas anteriormente, mas agora aprofundando, ela é um conjunto de registros de uma tabela que vai ser exibida no nosso Content Frame. Então, nós temos basicamente nesse exemplo aqui a tabela de usuários. Então, seria uma tabela, essa tabela vai ter registros naturalmente, e cada linha dessa lista representa um registro da tabela. Então, aqui é importante dois conceitos. O primeiro, cada linha representa um registro e cada coluna representa um campo. Então, por exemplo, eu tenho o registro aqui Alejandro Mascal. Eu tenho a coluna ativo, que seria um dos campos do registro do Alejandro. Por exemplo, nessa coluna informa que o Alejandro está ativo. No campo e-mail, eu vejo o endereço de e-mail dele naturalmente. E assim por diante. Menus de contexto, que eu comentei que nós veríamos um pouco mais adiante, agora então finalmente vamos poder vê-los um pouco melhor. Na parte que eu pular para o nosso demo também vai ficar um pouco mais claro, mas basicamente ele nos permite níveis de controles diferentes. A primeira coisa importante de se notar é que existem três tipos de menus de contexto. O primeiro então seria o menu de contexto de lista, que é esse que aparece logo aqui acima, onde nós vimos a opção, por exemplo, de criar favoritos, entre outros, mas também me permite alterar a view, né, a visualização onde eu estou. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Verificar filtros que eu tenho criados, agrupamentos, quantos registros exibir por página, atualizar a lista e assim por diante. O segundo tipo de menu que nós temos é o menu de contexto da coluna. Então, tenho, por exemplo, aqui a coluna autor, a coluna categoria e assim por diante. E ao lado de cada coluna dessa, por exemplo, aqui no autor, eu tenho esses três pontinhos. Ao clicar nele, eu também tenho um menu de contexto, com possibilidade de ordenação, agrupamento, até criar um relatório automaticamente a partir daqui, configuração, importar, exportar, entre outras coisas. E o terceiro tipo de menu é o menu de contexto do registro. Para exibir o menu de contexto do registro, eu preciso clicar com o botão direito em cima de uma coluna, em cima de um campo específico que eu quero editar. Então, posso clicar, por exemplo, aqui com o botão direito em cima da coluna autor, no nome do Ron, e aí eu posso, por exemplo, mostrar correspondências, o que vai me mostrar todos os registros do Ron. Posso filter out, que seria excluir aquela correspondência para eu ver tudo que não tem ele. Posso copiar o URL do registro, o ID sistêmico do registro, tags que nós vamos ver ainda, ou artigos relacionados àquele registro. Também isso aqui vai ficar um pouco mais interessante quando eu exibir para vocês. Deixa eu ver o que temos aqui. Tá, a anatomia eu vou passar rapidamente aqui e já vou logo para o lab, perdão, para a demo, porque fica mais fácil de nós termos um entendimento melhor das listas. Mas aí então o que nós temos na anatomia da lista, né? Nós temos a barra de título, onde fica armazenada o menu de contexto, o filtro, ahm, busca através de palavras, itens de conhecimento. Aliás, perdão, aqui é a tabela onde você está, né? Então, por exemplo, estou na tabela conhecimento, então aqui tem a lista de artigos. Aqui um campo de busca também, por exemplo, eu vou buscar no campo number alguma coisa, entre outras coisas que nós vamos ver mais adiante, mas basicamente a barra de título. Temos o que é chamado de breadcrumbs. Breadcrumbs, a tradução seria migalhas de pão, mas dificilmente vocês vão ver essa tradução. O pessoal vai chamar de breadcrumb, que é basicamente um conceito onde ele te mostra os filtros que você foi aplicando. E essa ideia de migalhas de pão é como se fosse para você se lembrar o caminho que você percorreu para chegar até aquela visualização. Aí nós vamos ter também aqui o cabeçalho de coluna, né, que é onde está armazenado o nome da coluna que eu estou vendo e também o menu de contexto da coluna.
nós vamos ter o Column Header Search, que seria a busca no cabeçalho. Então, quando eu clico nessa lupa, vai aparecer um campo de busca também aqui e eu posso fazer buscas direto na coluna. Eu vou mostrar para vocês isso mais na prática. E por último, o valor dos campos, naturalmente, né, que é o valor daquele campo que está sendo exibido. Vamos para a lista para isso aqui ficar um pouco mais interessante. Então, eu vou acessar aqui a tabela de incidentes, que é uma tabela que eu gosto bastante de trabalhar, porque ela é bem padrãozinha. Então, vou digitar aqui incidentes. Dentro da aplicação incidentes, eu vou em All. Isso me direciona para a lista de incidentes. Isso aqui não está filtrado, eu estou vendo todas as informações. Então, como vocês viram, a primeira coisa aqui, o menu de contexto, é onde eu posso selecionar qual a view que eu quero ver. E aí vamos ver aqui que eu tenho vários exemplos pré-populados nessa instância. Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero ver a view Automation Sender. Ela é meio parecida com a que eu estava, mas aqui em cima já vai aparecer aqui, View Automation Center. Deixa eu mudar para uma que talvez fique mais interessante, eu acredito que é Self-Service. Aqui. Vejam que as colunas que eu vejo mudaram, os registros ainda são os mesmos. Porém, as colunas que estão aqui podem ser customizadas de acordo com a view. De repente eu quero ver mais dados ou menos dados, dependendo do meu interesse. Vou voltar aqui para a view padrão. Posso também selecionar filtros previamente criados, e eu também posso criar filtros pessoais para mim. Mas, por exemplo, lembre-se que aqui eu estou vendo 67, aliás, 1 a 20 de 67 registros totais, então não tem nada filtrado. Se eu clico, por exemplo, aqui no Closed, ele automaticamente está me trazendo filtros onde os chamados já se encontram fechados. Então veja que o número aqui embaixo mudou para 27. Então também posso verificar filtros, deixa eu deixar sem nenhum por enquanto. Posso fazer agrupamentos de acordo com os campos. Então, por exemplo, eu posso agrupar por. Deixa eu procurar aqui state. Pronto. Com isso, ele vai agrupar os registros de acordo com a coluna estado, né, ou state. Então, tenho aqui tantos novos, tantos in progress. Posso expandir aqui para visualizar esse tipo de coisa. Tenho aqui a quantidade de registros que eu quero ver por página. Eu posso atualizar essa lista também, sem precisar atualizar o navegador. E posso ainda criar outro favorito, como nós já vimos anteriormente. Aqui ainda está agrupado, eu vou desagrupar novamente. Seguindo adiante, nós temos aqui os filtros. Eu vou investir um pouco mais de tempo nos filtros mais adiante, mas apenas para conhecimento nesse momento. Ao clicar aqui no filtro, eu tenho a possibilidade de criar filtros personalizados para mim, que nós vamos ver mais adiante. Aqui nós temos então a nossa busca usando o que é chamado de Natural Language Query. Então, eu posso tanto usar filtros e condições, como eu posso tentar, através de palavras, escrever o que eu preciso. Também vamos ver isso mais para frente. Aqui é outra forma de fazer busca. Então, por exemplo, eu tenho number, eu posso dizer aqui short description. Eu vou digitar aqui access. Ele vai me trazer o short description que tenha o texto access, perdão. Isso pode funcionar de algumas formas um pouco diferentes, dependendo da configuração. Nesse caso nem funciona tão bem, para falar a verdade. Mas aqui também eu posso fazer busca por número, por exemplo, buscar um incidente. Vou digitar aqui o incidente 0008001. Esse deve funcionar melhor. Funcionou. Então está aqui, ele me traz aqui o número do incidente. E assim por diante. Vindo aqui para o outro lado, ainda do nosso cabeçalho, eu vou ter essa Activity Stream. O que seria isso? É uma linha do tempo com atividades que foram realizadas em registros. Está carregando aqui ainda, não deve ter muita coisa, mas, por exemplo, vejam que eu tenho informações dos últimos registros que foram atualizados aqui. Então, o chamado que foi resolvido, esse outro também, e assim por diante. Eu tenho aqui esse ícone que é de personalização, e aqui é interessante lembrar que quando nós falamos de personalização, nós estamos falando da visão do usuário, usuário individual. Então, por exemplo, ao clicar aqui em personalizar a lista, eu vejo os campos que eu tenho disponíveis. Então, à esquerda, eu tenho todos os campos da tabela incidente, e à direita eu tenho os campos que estão selecionados, ou seja, os campos que estão sendo exibidos. E aqui eu posso fazer algumas coisas, por exemplo, eu quero que o color esteja logo depois do número, aí eu mexo aqui na setinha para poder posicionar, logo na sequência o short description. Eu não quero, deixa eu ver, não quero a categoria por alguma razão, e eu vou incluir também um outro campo aqui, eu vou incluir se esse chamado está ativo ou não, e vou pôr isso bem para cima também. Ok.
Pronto, então aqui vamos ver, eu tenho aqui a coluna ativo, o caller veio para cá, o short description e tudo mais. E aí é interessante lembrar, essa alteração, mesmo eu sendo um administrador, apenas eu vou ver dessa forma, qualquer outro usuário que logar na plataforma vai ver a visão padrão. A forma de configurar isso de uma forma global é outra que nós vamos ver mais para frente. Perdão. Esse ícone aqui eu vou pedir para vocês ignorarem no momento, é apenas um complemento que eu tenho no meu navegador, mas ele não faz parte da implantação padrão do ServiceNow. E aqui eu tenho um menu de ações dessa lista. Então, por exemplo, eu posso selecionar esses elementos aqui através desse checkbox. Aqui em cima eu posso selecionar todos, ou eu posso selecionar alguns. E aí nesse menu de ações, eu posso tomar algumas ações referentes aos itens selecionados, como deletar, arquivar, recalcular os SLAs, criar uma nova tag, incluir tag, remover tag. Também falaremos mais sobre tags mais adiante. E nós vamos ter aqui o botão novo, que isso aqui é o que a gente chama de UI Action. Quando eu clico nisso aqui, é uma opção onde eu clicando, ele me permite criar um novo registro para a tabela que eu estou acessando. Então essa é a primeira parte da anatomia aqui do header, é onde nós vimos todos os recursos do header e o menu de contexto. O segundo menu de contexto que nós vimos foi o menu de contexto da coluna. Então reparem que ao passar o mouse em cima de cada uma, vão ser exibidos os três pontinhos que eu havia comentado. E quando eu clico nele, eu posso fazer algumas coisas, como por exemplo, ordenar por essa coluna. Então ordenei, quero que todos os críticos apareçam primeiro, ou então eu posso... Essa parte de exibir o Visual Task Board eu vou pular nesse momento. Eu posso agrupar por prioridade, no caso, como eu estou usando na coluna prioridade, é por prioridade, então vem aqui Group by Priority, ele agrupa. Da mesma forma, eu posso desagrupar e posso agrupar, por exemplo, por Assignment Group, é só clicar no menu de contexto da coluna Assignment Group e usar a mesma posição aqui, e da mesma forma desagrupar. E outras coisas que eu posso fazer, criar relatórios automatizados, nós não vimos ainda a parte de relatórios, mas apenas para fins de exibição. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui o relatório do tipo torta, e ao clicar nele, automaticamente ele vai pegar aquela informação que eu estava exibindo e vai transformar isso num gráfico, usando como base o campo prioridade, que era o campo que eu abri o menu de contexto. Então eu tenho essa visão aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse momento. Essa parte de análise interativa não é relevante para nós nesse momento. O menu de configuração para o administrador é onde nós podemos fazer algumas configurações mais avançadas na plataforma. Nesse momento aqui, o que é interessante de mostrar é essa primeira opção, List Layout. Lembrando que aqui eu estou falando de uma configuração e não de uma personalização. Então, quando eu dou um Configure List Layout, aqui sim eu consigo configurar quais são as colunas que vão estar disponíveis por padrão para qualquer usuário que acesse a aplicação. Deixa eu cancelar essa parte. Temos ainda a opção de exportar os dados que eu estou exibindo para um arquivo CSV, XML, JSON, PDF, Excel, para de repente trabalhar nisso de outra forma. E posso também importar dados no ServiceNow, coisa que nós vamos ver mais para frente. Até aqui eu acho que é suficiente sobre o menu de contexto da coluna. Por último, nós vamos ter o menu de contexto do registro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do nome do Bo Ruggieri. E ao clicar com o botão direito, eu tenho o menu de contexto do registro. Eu posso usar mostrar correspondência para mostrar somente chamados do Bow. Pronto. Percebam que enquanto eu faço isso, aqui em cima, os breadcrumbs, que nós havíamos visto também lá nos slides, ele começa a popular com algumas coisas. Color é igual a Bow Ruggieri. E se eu clicar no ícone do filtro, ele vai me mostrar exatamente isso. Color is Bo Ruggieri. Então, perdão, eu fiz um filtro usando o menu de contexto, né? Isso foi replicado aqui no filtro e eu consigo ver também nos breadcrumbs, de acordo com o descrito. Vou fazer um filtro adicional. Eu vou querer mostrar os chamados do Bo e que sejam somente prioridade 1. Novamente, vou fazer um show matching aqui. Pronto. E percebam que novamente o, o, o breadcrumb foi incrementado, assim como o filtro. Vou fazer uma última coisa. Tá, interessante falar sobre o breadcrumb, né? Então, como eu falei, esse aqui é o caminho que eu percorri. Eu não quero apagar todo esse filtro, eu só quero, por exemplo, eliminar essa parte da prioridade. Eu posso clicar aqui
em cima da parte do Color Bow Jerry e ele vai deletar qualquer outro filtro que tenha daqui para a direita. Então eu vou clicar aqui e eu vou fazer uma mudança nesse filtro. Eu vou dizer que eu quero ver tudo que é do Bow e que a prioridade não seja 5. Então, botão direito, Filter Out. E ele vai remover esse dado. E vou falar mais alguma coisa aqui, que assignment group não esteja vazio. Então também, eu tenho esse campo que está como vazio, eu vou dar um botão direito, vou dar um filter out, e o breadcrumb segue sendo implementado. Ok? Pessoal, muito importante, como eu estou discorrendo sobre diversos detalhes durante o vídeo, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ponto de atenção, alguma coisa que não ficou claro, tomem nota, deixem anotadinho aí no caderninho de vocês ou no notepad, alguma coisa. Vocês vão ter oportunidade de enviar essas dúvidas para a gente. Talvez durante o segmento, nos próximos vídeos, eu acabe respondendo essa dúvida automaticamente, mas caso não, é interessante que vocês anotem e perguntem, tá? Não existe dúvida ruim. O ruim, na verdade, é não perguntar e ficar na dúvida perdido, tá? Bom, falei aqui sobre basicamente a anatomia da lista, sobre o cabeçalho, sobre os menus de contextos. Agora eu vou falar um pouco mais no detalhe sobre filtros. Então vocês viram que eu criei um filtro naturalmente quando eu cliquei aqui com o botão direito. Vocês viram também que quando eu vim aqui em Filters, eu selecionei filtros pré-definidos. Mas além disso, eu também posso criar um filtro normalmente, clicando aqui no ícone, e ele vai me trazer 3 elementos, que é importante também que nós fixemos bem o nome. Então o primeiro elemento é o campo, o segundo elemento é o operador, e o terceiro elemento é o valor. Então isso segue uma lógica muito próxima de quem já tem aí algum fundamento de programação, tudo mais, né? Onde eu basicamente aponto o campo, a condição e, perdão, o operador lógico que eu vou utilizar e o valor para fazer aquela operação lógica. Então eu vou selecionar qual campo eu quero filtrar. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu quero ver campos onde há prioridade e aí eu posso só começar a digitar para facilitar. Aqui eu vou ter os operadores, não é um dos, não é um dos, está vazio, não está vazio, maior, menor, entre e assim por diante. Mas eu vou falar, eu quero ver tudo que a prioridade é. E aqui ele vai me trazer os valores. No caso, ele já traz os valores correspondentes àquele campo. Então, eu vou pôr aqui crítico. Aqui eu tenho o E e o OU. Então, eu vou colocar aqui um E. Vou falar aqui que o assignment group, que seria o grupo de atribuição, não está vazio. Aliás, perdão, está vazio. Eu quero ver os chamados críticos que não estão atribuídos a nenhum grupo. Então eu posso selecionar aqui onde está is empty, está vazio. Dei um executar, lembrando esse botão run aqui, e o filtro foi aplicado. Da mesma forma, eu tenho aqui os breadcrumbs, tenho aqui os filtros, tudo mais. Então lembrando, campo, operador e valor. Quando eu crio um filtro, eu ainda tenho a opção, além de executá-lo, eu tenho a opção de salvá-lo. Eu tenho a opção ainda de criar outros condicionais aqui. Então, todas essas condições são verdadeiras e outro grupo de condições ou outro grupo de condições e assim por diante. Posso ainda incluir no filtro uma ordenação. Posso pinar também esse menu para ele ficar visível o tempo todo. Mas aqui é interessante de nós fixarmos a opção do Save. Porque ao clicar aqui no Save, eu posso dar um nome para esse filtro. Então, vamos colocar assim, P1 sem grupo. E eu posso dizer se eu quero que isso seja visível apenas para mim, se é um filtro que vai ser público ou se é um filtro que vai ser visível para um grupo específico. E aqui eu determino qual o grupo. Eu vou dizer que esse filtro aqui é somente para mim, que é uma coisa que eu estou fazendo só para minha monitoração aqui. Vou clicar em Save e vejam que quando eu navegar aqui para o menu de contexto, em Filters, agora eu tenho ele aqui. Então eu posso navegar por aqui, voltar para o nenhum, por exemplo. Aí se por algum acaso eu quiser visualizar aquele filtro, volto aqui no menu de contexto, opa, filtros, e venho aqui P1 sem grupo, e vai estar lá meu filtro salvo e podendo ser usado a qualquer momento. Isso é uma forma de reaproveitar filtro para, enfim, não ter que ficar fazendo esse filtro todas as vezes. Uma outra coisa que também costuma ser feito é, uma vez que você está na tabela e você criou um filtro, você pode favoritar também utilizando aqui o Create Favorite. E ele vai armazenar as informações da forma que estão aqui. Então, vou colocar aqui uma corzinha, vou selecionar um ícone, incidentes P1 sem atribuição. E vou salvar. E também é uma outra forma de ter um acesso rápido a essas informações. Ok?
Deixe-me ver se tem algum outro item aqui importante de eu sinalizar. Tá, vou falar aqui muito rapidamente sobre o Natural Language. Eu vou tirar o filtro, e aí para tirar todos os filtros é só clicar aqui no início do breadcrumb, no All. Qual que é o conceito por trás do Natural Language Query? É permitir que a gente faça buscas sem precisar utilizar esses conceitos de campo, operador e valor, mas apenas digitar alguma coisa. É um recurso que ele ainda ele está evoluindo, é bem recente na plataforma, mas, por exemplo, eu posso tentar fazer uma busca aqui falando que eu quero buscar chamados que o state is closed. Vamos ver se vai funcionar aqui. Funcionou. Então vejam que eu não fui no filtro, eu digitei uma coisa, ele automaticamente populou aqui o breadcrumb, state is closed, que é a informação que eu estou vendo aqui. E se eu expandir o filtro, ele reproduziu aquilo que eu falei. Então a ideia é isso, você poder digitar incidentes abertos por mim, incidentes do David, incidentes abertos hoje e assim por diante. Vou voltar aqui para os slides para verificar se nós deixamos de verificar algum ponto importante. Vou só dar um passinho atrás aqui. Então nós vimos aqui a anatomia básica, os principais elementos, os breadcrumbs, a busca. Ah, legal, faltou uma parte interessante que é a busca no cabeçalho das colunas. Então vamos voltar aqui, vou tirar os filtros. Uma outra forma ainda de buscar dados aqui dentro, vocês viram que eu utilizei filtro, utilizei aqui o Natural Language Filter, também usei o menu de contexto, usei filtros pré-programados, mas uma outra forma, eu posso clicar nessa lupa, que tem bem aqui pequenininha, e ele vai abrir esses campos de busca abaixo de cada coluna. Esse campo de busca, ele pode ser utilizado de algumas formas. Por exemplo, eu vou vir aqui no Short Description eu vou falar que eu quero ver todos os chamados aonde o short description contém a palavra e-mail. O ícone do contém, o símbolo do contém, perdão, seria o asterisco, como é utilizado em outras lógicas. Então eu posso digitar aqui asterisco e-mail e ele vai me trazer somente os chamados onde o short description contém a palavra e-mail. Então tem aqui e-mail, e-mail e assim por diante. Da mesma forma reproduziu no breadcrumb e da mesma forma reproduziu no filtro. Então, além do contém, eu diria que assim, o asterisco é o que eu uso a maior parte do tempo, é o que eu tento me fixar porque é o que facilita bastante a minha vida. Mas outras coisas que eu posso fazer é, por exemplo, eu posso digitar começa com. O começa com, ele é só começar a digitar a palavra. Então, need, por exemplo. Ó, ele trouxe tudo aquilo que começa com o need. Eu tenho ainda correspondência exata. Como que seria uma correspondência exata? Seria, vou pegar esse primeiro aqui que está com a palavrinha mais, tá com, com o textinho menor. Então eu vou digitar aqui igual can't, opa, read email. Pronto, porque eu busquei com o igual que eu quero uma correspondência exata. E assim por diante. Aqui no slide eu vou ter uma tabelinha para conhecer aí todas as possibilidades para essa busca de cabeçalho. Então, seguindo adiante, aqui estamos justamente nisso. Então, como encontrar informações? Né? Esse conceito utilizado é chamado de wildcards. Então, eu posso falar asterisco e a palavra, vai representar o contém. Eu posso fazer o exclamação, asterisco e a palavra, que é o não contém. Eu posso ter a palavra e o percentual para começa com, mas como vocês viram, nem é necessário, vocês podem utilizar ou não. E o termina com, que aí sim é necessário, você pode fazer percentual e a palavra, que ele vai buscar aquela palavra ou aquele texto ao final do campo. Correspondência exata, o, não, o diferente, né, a exclamação igual, para que não traga aquela correspondência específica. E também temos o sem o porcentagem, que ele também tem a ideia de ser maior ou igual para campos numéricos. Aqui é a parte de filtros, então, conforme eu descrevi para vocês, né, nós temos aí o campo, o operador e o valor, onde a gente pode montar as condições utilizando e, ou, e nos operadores utilizar coisas como não é maior, não contém e etc. O Natural Language Query, que nós falamos também, então permite que nós façamos buscas sem a necessidade de usar campo operador valor, tentando usar uma busca mais fluida, né, como se fosse uma linguagem natural. Edição em lista. Essa parte eu ainda não mostrei na demo, eu vou seguir nos próximos slides e dou continuidade na demo na sequência. Então, a edição em lista, ela permite que você altere valores de campos sem necessariamente acessar o registro.
Então, assim, lembre-se que eu falei que cada linha da tabela é um registro. Quando eu clico no item, eu sou direcionado para o registro. E lá eu posso editá-lo e tudo mais, coisa que nós ainda vamos ver mais para frente. Então, existe uma forma onde eu basicamente dou um duplo clique no campo que eu quero editar e aí eu consigo alterar o valor conforme descrito nessa imagem, mas que eu vou mostrar com mais detalhes na demo. Deixa eu ver o que mais que nós temos. As tags, que também eu vou fazer nessa segunda rodada da demo. Então, a tag ela é ainda mais uma forma de você agrupar registros de acordo com áreas de interesse. Então, imagina que eu crio uma tag lá, vamos supor, predial. E aí eu vou selecionar todos os chamados que são correspondentes à área predial e eu vou atribuir essa tag para eles. Automaticamente isso vai funcionar como um filtro. Eu posso buscar por tags também dentro do ServiceNow. E eu mostro isso na sequência. As views nós acabamos que já vimos, tá? Então conforme nós vimos, eu posso criar views personalizadas de acordo com também a área de interesse de cada usuário, que é feito na configuração de layout. Então aqui é aquela mesma coisa que eu tinha mostrado. Quando eu clico no menu de contexto da coluna, eu vou ter o Configure, lembrando, configurar é para todos os usuários. Cliquei em List Layout, eu vou cair naquela opção que eu mostrei para vocês, onde é possível selecionar as colunas que eu quero ver e qual a view que eu quero ver. Eu vou parar por aqui essa parte de slide e fazer mais um pouco de demonstração, que assim eu posso cobrir com vocês a edição em lista, as tags e as views. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui qualquer um desses incidentes, só para que vocês acompanhem a alteração sendo realizada. Então, uma forma de editá-lo, uma vez que eu estou no formulário, eu posso, por exemplo, esse aqui está fechado, ele está bloqueado para edição. Deixa eu pegar um que não esteja fechado. Esse aqui está em andamento. Então, eu estou aqui no formulário, eu tenho os campos que eu posso editar. Por exemplo, eu posso falar que eu quero que o impacto dele seja 2 e a urgência seja 2 também. A prioridade dele automaticamente mudou para 3 aqui. Aí eu posso salvar dessa forma, eu vou clicar aqui em Update. Opa, ele pede campo obrigatório, coisa que nós vamos ver depois. E eu alterei. Então, aquele dado foi alterado. Se eu vier nesse chamado aqui, que é o 0025, que antes estava com prioridade 1, quando eu atualizar essa lista, o 0025, opa, perdi ele aqui. Como é que eu vou fazer para achar? Vou vir aqui asterisco 0025, por exemplo. Pronto. Agora ele está com prioridade 3, com estado em progress. Deixa eu devolver ele aqui na minha janela. Está aqui, prioridade 3, que foi a alteração que eu fiz. Mas como eu disse, digamos que eu quero alterar. Eu vou fazer uma alteração simples para não impactar outras lógicas da plataforma. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o short description, que está aqui. Preciso adicionar mais memórias no laptop, que é a mesma informação que eu vejo aqui. E vou editar através da edição em lista, sem precisar estar dentro do formulário. Vou dar um duplo clique aqui e vejam que esse campo ele se torna editável. Eu vou falar my laptop requires 32 GB of RAM. Pronto. Mudei, dei um Enter e isso refletiu aqui. Vejam que apareceu um íconezinho aqui indicando que esse registro foi alterado e o short description foi alterado. Então, basicamente, a edição em linha, né, na lista seria isso. Deixa eu ver se eu consigo alterar o estado dele aqui, por exemplo, para new. Pronto, também. Opa, deixa eu atualizar. E eu já respondo por que que ele não atualizou. Ele não atualizou porque, para fazer essa alteração, possivelmente eu preciso preencher algum outro campo que eu deixei de preencher. Isso são regras de consistência de dados. Mas, dependendo do campo, é que aqui eu não tenho outros. Deixa eu buscar um campo aqui de impacto. Então, vou usar aqui o menu de personalização, vou incluir o impacto aqui. Está aqui. Eu quero mudar o impacto dele para 1. Vamos ver. Está alterado. Então, novamente, fiz uma alteração sem precisar acessar. Isso refletiu na prioridade por causa de uma regra que tem aqui. E só lembrando, se eu dei um duplo clique e por alguma razão eu me arrependi e não quero salvar o que eu fiz, basta, em vez de dar Enter ou de clicar no botão verde, eu posso clicar no botão vermelho para cancelar aquela edição. Então, isso seria a edição de lista. A parte de tags. Então, deixa eu personalizar novamente aqui.
Eu vou incluir o campo tags apenas para que a gente possa acompanhar melhor o que vai estar acontecendo. Tá aqui, veja que esses chamados, nenhum deles possui alguma tag. E aí eu posso clicar aqui no Add Tag e eu posso criar uma, por exemplo, buscar por alguma tag já existente. Eu sei que tem a Android, por exemplo, deixa eu ver se tem Development e assim por diante. Mas essa não é a única forma. Apesar de eu ter incluído o campo, apenas para que vocês visualizem, eu posso clicar com o botão direito no menu de contexto do registro, e aí eu tenho aqui a opção Assign Tag, com as tags que existem atualmente. Então eu posso falar, esse cara ele vai ser Android. Está atribuído. Deixa eu só ordenar. Opa, não, já está. Aqui demorou um pouquinho, mas agora me mostra a tag Android. Adriano, por que esse campo está estranho desse jeito? Tem um X, tem 3 pontinhos. É porque eu posso pôr mais de uma tag para o mesmo registro. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse aqui é Android e Java. Eu vou dizer que esse aqui é Development. E esse terceiro aqui eu vou criar uma nova tag para ele. Então, assim, assign tag, new tag. Às vezes demora um pouquinho esse processamento mesmo. Vou dar o um nome para ela, vai ser VPN. Quem vai poder ver essas tags? Então, eu posso criar uma tag que só eu vou poder usar na ferramenta. Posso criar uma tag que grupos específicos vão poder usar, ou todos. Nesse caso vai ser só para mim também. Vou salvar aqui. Está atualizando. E agora existe a tag VPN, que já está disponível, inclusive, para usar em outros registros. Então, menu de contexto, assign tag e eu defino a tag. Posso ainda selecionar a caixinha, conforme eu disse, e atribuir tags por aqui, ou remover tags também, se eu precisar remover por aqui também. E como eu ia dizendo, poxa, Adriano, tá, você criou tags, e daí? O que, que você vai fazer com isso? Eu posso vir aqui no filtro e dizer que eu quero ver tudo que a tag seja. Aqui eu coloquei Android Java Development VP. Deixa eu criar mais uma Android aqui, só para ter um volume melhor de dados. Pronto. E agora eu vou dizer que eu quero ver tudo que tags sejam. Aí aqui eu digito qual a tag que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver Android. Vocês viram que eu comecei a digitar e ele já me traz a correspondência, ou ainda eu posso clicar aqui na lupa e selecionar em uma lista qual a tag que eu quero visualizar. Então, nesse caso, Android, vou dar um executar aqui e pronto. Ele trouxe tanto aquela que é somente Android, como aquela que é Android e Java também. Então, mais um recurso que pode ser utilizado. Falando novamente sobre configurações de listas e para tomar também o tempo de falar um pouco melhor sobre views. Então, deixa eu só tirar, vou fazer o seguinte, inclusive. Lembrem-se que eu personalizei bastante coisa aqui. Eu incluí tags, color, tudo mais. Então, assim, isso aqui já está com a minha cara personalizada. Se eu quiser voltar para o padrão, o que, que eu faço? Eu venho aqui no menu de personalização e aqui embaixo eu tenho o Reset to Columns Defaults. Vou clicar nele e agora pronto, voltei a ver o que é o padrão para qualquer usuário. E aí, retomando a parte de views. Então, eu já mostrei que aqui no menu de contexto eu tenho view e quais as views eu tenho disponíveis e o que cada uma tem. Então, a default é assim, a self-service tem menos colunas e assim por diante. E aí eu posso, por exemplo, deixa eu voltar para default. Opa, cliquei na errada. Vir aqui no menu de contexto da coluna. E aí tanto faz a coluna para esse exemplo. Vou vir em configurar e voltar lá em list layout. Então, beleza. Vocês estão vendo novamente que eu posso selecionar as colunas que eu quero visualizar naquela view e a ordem delas. Mas aqui embaixo eu tenho a informação de qual view que eu estou editando. Então, assim, eu estou vendo que na default view está dessa forma. Aqui embaixo eu vou ter a lista completa. Eu vou ter aqui self-service, por exemplo, que é aquela outra que eu mostrei. Tem bem menos itens. Sei lá, essa SOW aqui, landing page, é diferente. E aí percebam que essa aqui ela ficou somente leitura. Por quê? Ele me traz uma mensagem aqui dizendo que essa view que eu estou querendo editar, ela faz parte de um outro escopo de aplicação. Ele faz parte desse escopo Incident Management Service Operations, mas eu estou na global. Então lembra que lá no começo eu comentei sobre aqui o seletor de aplicação? Se eu quiser editar essa view em específico, eu teria que selecionar a aplicação dela, mas para o nosso exercício não é necessário.
vamos voltar aqui para default. Na verdade, apenas para que vocês vejam que vocês por aqui podem editar as views globais dos usuários ou ainda criar uma nova. Por exemplo, eu posso dizer aqui view resumida de incidentes. Ok, dei um nome para ela, vou clicar aqui em... Opa, perdão, ia fazendo uma coisa errada aqui. Essa opção aqui é para criar um novo campo, coisa que a gente vai ver só lá para frente. Para criar uma nova view, eu vou vir aqui embaixo no menu das views selecionáveis e eu tenho essa última opção, New. Então vamos focar aqui nessa. Agora sim, eu vou dar um nome para ela, view resumida de incidentes. Ok? Ela já está salva. Ela automaticamente pegou a última estrutura da última view que eu estava antes de criá-la. Ok? Então, só lembrando o que eu fiz, cliquei aqui no menu de views disponíveis e vim na opção novo e dei um nome, ela já criou. E aí eu vou falar que nessa view eu quero ver somente o número, descrição resumida, color e state. Pronto. E digamos que eu quero também incluir a coluna resolved. Em vez de ficar também só buscando aqui, eu posso digitar aqui RE, para ficar mais fácil de achar aqui resolved, e vou salvar dessa forma. Agora vejam, eu continuo na view default, porque eu não alterei qual é a view que eu devia estar, mas quando eu voltar aqui no menu de contexto e view, agora eu vou ter a nova view que eu criei, a view resumida de Inc, disponível para mim aqui embaixo, somente com aqueles campos que eu listei. Ok? Então a data de resolução só vai ter para chamados que já foram resolvidos e assim por diante. Vou fazer uma última verificação aqui no menu de configuração de listas, de list layout. Então vocês viram que eu posso navegar aqui e talvez uma coisa que alguns de vocês possam ter notado é que aqui na direita eu tenho alguns campos que eles aparecem em verde. Eles, enfim, têm essa corzinha um pouco diferente dos demais e eles têm esse ícone de mais na frente. O que é isso? É uma coisa que nós vamos ver mais para frente quando falarmos de banco de dados, mas basicamente alguns campos do ServiceNow são campos que referenciam outras tabelas. Vou exemplificar isso aqui abrindo uma outra aba. Deixa eu só pegar aqui um incidente qualquer. Por exemplo, quando eu entro na tabela de incidente, reparem que eu tenho o caller, né, o solicitante, que é o Joe. Vejam que o campo do Joe ele é um pouco diferente dos demais. Ele tem aqui uma busca, ele tem aqui uma estrutura de related incidents, ele tem esse info. Por quê? Na verdade, nesse campo não está armazenado apenas o nome do Joe. Está armazenado a referência para o registro de usuário completo do Joe. Então lembra que lá atrás a gente falou que o usuário é um registro e uma tabela chamada sysuser? Então aqui eu tenho acesso não somente ao nome dele, como a outros dados relacionados a ele, por estar utilizando esse campo do tipo referência. E aí uma das coisas que eu vou poder fazer aqui, eu posso, por exemplo, dizer que nessa view eu quero ver algum dado adicional do Joe, do caller, perdão. Então eu posso achar aqui o campo caller, que tem um maisinho, eu clico nessa opção aqui de expandir, e ao fazer isso, a minha lista aqui da esquerda ela foi alterada. Veja que eu estava dentro de Incident Fields e agora eu estou dentro de Caller User Fields. Ele está me trazendo todos os campos da tabela do usuário. E aí eu vou clicar, vou falar que eu quero ver o campo Manager. Pronto. Vou colocar o campo Manager nessa view. Vou salvar dessa forma. Pronto. Então reparem que alguns o campo Manager está vazio, mas tem, por exemplo, esse chamado aqui embaixo que trouxe que o Manager é o Bud Richman. Então, qual que é esse conceito? Esse campo não é um campo da tabela incidente, esse campo é um campo da tabela usuário, que faz relação por causa do campo do caller. Talvez nesse primeiro momento isso fique um pouco confuso, mas mais para frente essa estrutura vai ficar um pouquinho mais clara para vocês, mas basta apenas que vocês se recordem disso, que os campos do tipo referência nos permitem coletar dados adicionais do registro referenciado. Legal? Vejamos a parte de personalização, nós já falamos o suficiente, então sempre lembrando que ela apenas altera as informações do usuário logado. E agora esse vídeo finaliza por aqui. Na sequência vai ter mais um quiz para vocês realizarem e após o quiz nós entramos na parte de formulários, que também vai fazer um link com o que nós vimos até agora sobre listas. Peço a todos que se esforcem no quiz, anotem suas dúvidas e nos vemos em breve.